Olá a todos, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, nós estudamos alguns pontos importantes sobre o rei Salomão. No vídeo de hoje, nós vamos estudar um quarto ponto que também é muito importante. Se você não viu o vídeo anterior, eu peço que você assista para que você entenda o contexto do que estamos lendo. Então vamos lá. O quarto ponto é: a sabedoria, entre aspas, que Deus deu para Salomão não o fez perceber que não seria uma boa escolha se relacionar com mulheres estrangeiras, mesmo sendo isso proibido pela lei de Moisés? É uma pergunta que temos que fazer. E essa mesma sabedoria vinda de Deus não lhe fez entender que não poderia sacrificar a outros deuses conforme a lei de Moisés? Uma outra pergunta. Vamos ver o que diz a lei de Moisés sobre esses assuntos. Êxodo, capítulo 34, versículo 15 ao 16. Versículo 15. Não faça nenhuma aliança com o povo que vive na terra. Ele fará você desviar ao seguir seus deuses e oferecer-lhes sacrifícios. Eles o convidarão para unir-se a eles quando comerem seus sacrifícios. Versículo 16. E você tomará entre as filhas deles mulheres para seus filhos. As filhas deles se prostituirão com os deuses deles e farão seus filhos agirem da mesma forma. Agora vamos ver o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 ao 4. Versículo 1. Adonai, seu Deus, os estabelecerá na terra em que vocês entraram, a fim de tomar posse dela, e expulsará muitas nações de diante de vocês: os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Todos uns nomes assim muito lindos, né? 7 nações maiores e mais fortes que vocês. Então aqui o Criador está falando que ele expulsaria essas nações de diante do povo de Israel. E essas nações eram nações mais fortes e maiores que o povo de Israel. Versículo 2. Quando ele fizer isso, quando Adonai, seu Deus, as entregar a vocês, e vocês as derrotarem, destruam-nas por completo. Não façam nenhuma aliança com elas. Não demonstrem misericórdia. Versículo 3. Não se casem com gente desses povos. Não deem suas filhas aos filhos deles, e não aceitem uma filha das filhas deles para seu filho. Versículo 4. Pois eles demoverão, ou seja, mudar de ideia, fazer desistir. Então nós podemos substituir, pois eles farão desistir seus filhos de me seguirem e servirão a outros deuses. Se isso acontecer, a ira de Adonai se acenderá contra vocês, e ele os destruirá com rapidez. Agora vamos ver o que está escrito em Josué, capítulo 23, versículo 12 ao 13. Versículo 12. De outra maneira, se tornarem atrás e se misturarem com os povos das outras nações que restaram na terra, no meio de vocês, e se juntarem em casamento com eles, e tiverem filhos com eles, e eles com vocês. Versículo 13. Saibam que certamente Adonai, seu Deus, deixará de expulsar essas nações da presença de vocês. Em vez disso,
eles se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicotes nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra, a qual Adonai, seu Deus, tem dado a vocês. Então observe que o que lemos até aqui está deixando muito claro que eles não podiam se casar com mulheres de outras nações. E o que Salomão fez? Agora em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. O título: A eleição e os deveres de um rei. Versículo 17. Da mesma forma, ele não deve ter muitas mulheres, para que seu coração não se desvie. E não deve possuir quantidades excessivas de prata e ouro. Novamente, qual o título? A eleição e os deveres de um rei. Salomão quase não tinha mulheres, não é mesmo? Só 700 esposas e 300 concubinas. Também não tinha muita prata e nem muito ouro, né? Claro que estou sendo irônica, pois tanto eu quanto você sabemos que Salomão teve tudo isso. Agora vamos ler também o livro de 1 Reis, capítulo 11, no versículo 1 ao 10. Título: A idolatria de Salomão. Versículo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, Sidônia e Etéias. Versículo 2. Nações sobre as quais Adonai havia advertido o povo de Israel. Vocês não se devem misturar com elas, ou elas com vocês, pois elas desviarão o seu coração para seguir os seus deuses. Salomão, porém, estava profundamente preso a elas, por causa do seu amor por elas. Versículo 3. Ele tinha 700 esposas, todas princesas, e 300 concubinas, e suas esposas fizeram que seu coração se desviasse. Versículo 4. Pois quando Salomão tornou-se velho, suas esposas fizeram seu coração se desviar para seguir outros deuses. Seu coração não era mais totalmente dedicado a Adonai, seu Deus, como foi o de Davi, seu pai. Versículo 5. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Versículo 6. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos de Adonai, e não seguiu a Adonai como fez Davi, seu pai. Versículo 7. Salomão construiu um altar a Quemos, a abominação do povo de Moabe, no monte diante de Jerusalém, e outro altar para Moloque, a abominação do povo de Amon. Versículo 8. Isso foi o que ele fez por causa de todas as suas esposas estrangeiras, as quais ofertavam e sacrificavam a seus deuses. Versículo 9. Então Adonai irou-se contra Salomão, porque o coração dele havia se desviado de Adonai, o Deus de Israel, que aparecera a ele por 2 vezes. Versículo 10.
e lhe dera ordens com referência a esse assunto, a fim de que ele jamais seguisse outros deuses. No entanto, ele não obedeceu às ordens de Adonai. Alguns questionamentos aqui. Salomão só fez o que desagradava ao Criador, quando de fato começou a adorar outros deuses e criar altares para eles? Uma pergunta. Obviamente que não. Tudo começou quando aceitou construir o templo, pois o Criador não pediu. Depois, por conta de alianças que ele fez no seu reino, casou-se com 1000 mulheres. E como já vimos, não era isso que o Criador orientava. E pior, eram estrangeiras. Ok, todos nós erramos, não é mesmo? E muitas vezes tomamos decisões que vão totalmente contra o Criador. Mas a questão é: que sabedoria divina é essa que o diferenciava de nós? Se ele fosse tão sábio, como dizia ser, saberia que isso não daria certo. E isso só prova que ele não lia a lei do Criador, como seu pai, Davi, o orientou. Outra questão é: o Criador apareceu mesmo a Salomão? Uma pergunta. Nem para Davi, seu pai, o Criador apareceu, mas para Salomão, sim? Alguma coisa não está fechando novamente, principalmente se vamos lá para o Novo Testamento. 1 João, capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu ao Criador. Lá dizia que Salomão tinha visto 2 vezes. Aqui fala que ninguém jamais viu ao Criador. Também em João, capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu o Criador. Novamente. E também em Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Entretanto, meu rosto, ele continuou, ele quem? O Criador, você não pode ver, pois um ser humano não pode olhar para mim e permanecer com vida. Mas Salomão conseguiu. Como pode, né? Que isso não seja para confundir você, mas que seja para que você veja que precisamos questionar tudo o que nos falam e não tornar tudo como verdade absoluta. No próximo vídeo, vamos voltar para 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Eu gostaria de fazer alguns pedidos a você. Caso você não seja inscrito no canal e queira acompanhar a nossa série sobre o Templo de Salomão, eu peço que te inscreva e ative o sininho. Dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Também gostaria que você deixasse o seu gostei ou não gostei. Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo, que o Criador os abençoe e fiquem todos na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra.
Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste, Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.